Mais uma vez, boa tarde a todos. Na última parte da sessão, a gente estava discutindo um projeto de autoria do prefeito Hamilton, no qual a gente falava de uma autorização desta casa para que a gente pudesse fazer um financiamento para investir numa obra específica, que é o caso lá do 1º de maio. Na verdade, às vezes a gente fica pensando ali exatamente o que a gente vai falar e aí a gente vai ouvindo as coisas. Eu acho importante a gente esclarecer algumas coisas, que às vezes parecem que ou as pessoas realmente não entendem ou fazem de conta que não entendem, né? E às vezes quando a gente vem explicar alguma coisa aqui, a gente precisa sim. Eu posso até me enganar, né? E isso é passível aos vereadores. Podemos até nos enganar e vir aqui dar uma informação errada. E a gente tem que ter a humildade de voltar aqui depois e dizer, olha, o que eu falei não é bem isso. Então, quando a gente fala de orçamento, e acho que a gente tem sido até repetitivos aqui nessa tribuna, porque parece que as pessoas, como eu disse, ou não entendem ou não querem entender. Falar do orçamento do município, e aí é até legal porque a gente vai votar aqui a LOA e aí a gente vai discutir bastante, né, essa questão orçamentária. E o orçamento, gente, é uma coisa muito básica. A dona Maria, o seu João aí, né, as pessoas aí sabem exatamente o que é um orçamento. Orçamento é aquilo que você sabe que você tem de receita, que é aquilo que a gente recebe, né? Quando a gente é um operário, um trabalhador, no final do mês, a gente recebe um valor, e tem as despesas, né? Conta de energia elétrica, conta de água, as compras, as prestações que a gente contrai. Não tem segredo. Receita, despesa. E quando a gente fala num valor de 900 milhões, aí as pessoas arregalam um olho desse tamanho. Nossa, 900 milhões. Mas tem que lembrar que 900 milhões, isso aí é uma perspectiva para que se arrecade durante o ano. Então não é que chega no primeiro dia do ano, né? No dia 2 de janeiro, o prefeito tem 900 milhões ali, ó, dinheirinho sobre dinheirinho, disponível para ele pegar e gastar onde ele quer. Não é verdade. Ele vai arrecadar isso durante o ano. Isso é uma previsão, hein? É uma previsão. Pode ter algum problema, a gente pode ter um problema econômico aí, como a gente está vivendo agora, uma recessão, né? O ICMS do município está caindo e não é só de Jacareí, são de todas as cidades. E isso afeta no orçamento. Então, não dá para você dizer que quando chegar lá no dia 31 de dezembro, aqueles 900 milhões que estavam previstos, eles chegaram. E aí eu vou dar um exemplo bem prático para que a gente entenda por que o prefeito ele não pode pegar 5 milhões que ele tem hoje e ir lá no 1º de maio e resolver aquele problema. Primeiro porque não é só o 1º de maio que tem algum tipo de problema. Existem problemas em vários bairros. Então, primeiro a gente deveria estabelecer um critério. Mas vamos imaginar você aí, dona Maria, você que está em casa, né? E aí o seu filho fica pensando assim, por que meu pai, ao invés dele financiar a compra de um carro, ele não pega todo o dinheiro que ele ganha durante o ano e vai lá e compra esse carro, né? Exemplo, um cidadão que ganha R$2.000 por mês, ao final do ano, se a gente somar aí com o 13º, ele vai receber R$26 mil, E aí ele vai comprar, vamos dizer aí uma geladeira, que custa R$3.000, ou se ele quiser comprar um carro usado aí na faixa de 12, 15, então é muito fácil. Ele pega, não paga nenhuma conta durante o ano, né? Quando chegar no final do ano, ele vai ter lá os seus R$26 mil, ele vai lá e compra à vista. É fácil. Agora, ele vai ter a conta de luz cortada, ele vai ter a água cortada, vai ter um monte de cobrador na porta da casa dele, cobrando as prestações de coisas que ele comprou. Então, quando fala que, pega 5 milhões e vai lá e faz, parece tão fácil. Então, é o que eu estou dizendo, eu quero, obviamente, aqui, acreditar que essas pessoas, quando falam isso, elas falam porque não conhecem, tem desconhecimento, não estão falando por maldade, querendo enganar a população, que eu acho que não é o papel do vereador fazer isso. Então, eu quero aqui realmente acreditar que a pessoa não entenda como é que funciona o orçamento municipal. E aí, tem um ditado que diz o seguinte, né?
faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Qualquer um de nós aqui pode vir a ser um prefeito amanhã, E que bom que as sessões de Câmara, Itamar, são gravadas, Até você que iniciou, junto com o Diogo, o processo da TV Câmara, Porque amanhã, se alguém daqui for prefeito, ele vai sofrer o que qualquer prefeito sofre. Não é só o Hamilton, não. Qualquer prefeito, qualquer partido, que as pessoas acham que tem muito dinheiro sobrando para fazer tudo de uma vez. E aí, ele vai sentir na pele, quando as pessoas falarem para ele, por que você não faz tal obra naquele bairro? Pô, você não falava que era tantos milhões, hoje é até mais. Por que você não pega o dinheiro e faz isso? E aí ele vai falar, mas não é bem assim. Claro que não é bem assim. Por isso que quando a gente vem aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado de não transformar o discurso político, as diferenças políticas, numa mentira, porque lá na frente vai pagar caro por isso. Então eu acho que tem muitos vereadores aqui, tem esse cuidado, de saber exatamente o que se fala aqui, porque cria uma falsa expectativa, a gente conta uma mentira aqui tantas vezes, que a população acaba acreditando. E aí eu me sinto, na obrigação de vir aqui e não deixar isso acontecer, porque eu me sentiria mal como vereador. Como trabalhei vários anos na prefeitura, talvez nem todos tiveram essa experiência, e aí a gente dá um desconto, porque quem está lá dentro sabe como é que funciona o orçamento. É como eu falei para vocês, o orçamento não é você pegar durante o ano todo, juntar esse dinheiro e fazer tudo o que você quer. Você tem as contas que você tem que pagar. Então, inclusive, quando até o vereador falou assim, olha o que tem aqui de receita, 900 milhões, mas ele não falou que exatamente as despesas correspondem a 900 milhões. É assim que se faz o orçamento público. Aquilo que se arrecada tem que se gastar, não pode guardar dinheiro. Não é igual na casa da gente, que eu ganho R$2.000, gasto 1.500, pego 500 e põe na poupança. No município você não pode fazer isso. Até porque quando você estipula as despesas, você tem que cumprir aquelas despesas. Então nunca sobra dinheiro, tem que fechar o orçamento. E com certeza, gente, nunca fecha igualzinho. Sempre fecha com valores a menor. Isso aí qualquer pessoa que tem um pouquinho de paciência, vá lá, dá uma esmiuçada naquilo que é o orçamento do município, no orçamento público, ele vai entender isso. Então a gente não pode vir aqui criar essa expectativa no cidadão que está lá, precisando de uma UBS, de uma escola, e dizer que tem tudo isso de dinheiro que o cara vai acreditar. Então você, cidadão, que tem dúvida, acha que o que eu estou falando aqui não é verdade, não tem problema nenhum, essa casa aqui está aberta, existe uma comissão aqui de orçamento, a vereadora Ana Lino, a Rose, o pastor Rogério Timóteo, eles vão ter a paciência e o prazer de convidar vocês para assistir uma audiência pública aqui, no que se tange a questões financeiras do município, vocês vão entender o que é orçamento, para vocês não criar uma expectativa falsa, e achar que muitas vezes o governante, ele não faz aquilo que não pode fazer, não é porque ele não quer, é porque ele não quer, é porque realmente não tem esse recurso, E saber por que a gente precisa autorizar aqui um empréstimo, um financiamento de 5 milhões para realizar um problema específico, É um problema específico lá do 1º de maio, como tem em outros bairros aí, Como até eu conversava com o vereador Valmir, que é a questão lá da Avenida dos Migrantes no Parque Meia Lua, Nós temos lá a Diogo Fontes, lá na região do Esperança, e temos também, como é o nome mesmo, Valmir? Fugiu agora aqui, José Teodoro de Siqueira. E esse processo também, como foi dito por alguns vereadores, ele não é da noite para o dia. Essa é a primeira etapa. Existe uma disponibilidade de recurso, a Câmara autoriza. Bom, a partir daí, quem vai financiar esse dinheiro sabe que o município tem autorização do Legislativo para pegar esse dinheiro emprestado. A partir daí, vai querer se ver o projeto, vai se ver se o projeto ele realmente está de acordo com esses recursos. A partir daí, está liberado o recurso. Aí começa um processo licitatório que demora aí em torno de 90 dias. Então, para vocês verem como que a coisa é demorada. E nesse sentido, não é só o governo federal, não. Nós temos uma questão aí, que são aí um programa do governo do estado, que está aqui para bancar a construção de várias creches, que o projeto do município está lá há mais de um ano, está parado lá para ser análise. Então, no poder público, as coisas são assim. Então, não é questão de ser do PT, do PSDB, não. A gente precisa falar a verdade, precisa ser franco com as pessoas, porque eu acho que esse é o papel do vereador, é vir aqui e falar a verdade. Porque nós temos que ajudar a instruir as pessoas, para que elas conheçam melhor o poder público e possam escolher melhor os seus representantes, tá certo? Eu espero estar contribuindo nisso, e foi para isso que
quis ser vereador, espero estar cumprindo muito bem esse meu papel, tá certo? Meu gabinete está à disposição lá, com os meus assessores, eu pessoalmente, quando as pessoas precisarem, é só nos procurar aí, que a gente vai ter o maior prazer em recebê-los, tá certo? Uma boa tarde a todos, voltamos na próxima quarta-feira.